Eu tive a honra de conhecer o Dr. Afonso há mais ou menos 1 ano atrás. E eu fiz questão de que ele atendesse todas as pessoas mais próximas de mim, que eu amo muito. E eu sempre falo isso. Então é um prazer estar aqui conversando com você hoje. Mas toda vez que eu peço para alguém fazer uma consulta, marcar lá com você aqui em Orlando, no Brasil, eu falo, não sei o que é, mas vai lá e vai mudar a sua vida, vai transformar você vai sair de lá outra pessoa. Eu sempre falo isso, uns acham que eu sou maluca e outros vão, me obedecem e dá tudo certo e viram seus pacientes sempre. Mas, doutor Afonso, explica assim, para quem é leigo, para quem não sabe o que é terapia manual evolutiva de uma forma menos técnica, assim, sabe? Para quem é curioso. Esses dias no Instagram eu recebi uma mensagem, até postei, de alguém que viu um vídeo de eu ir lá. E você atendeu o filho da pessoa e virou seu paciente também. Mas para quem não sabe o que é isso, é terapia, você vai lá, você tem que fazer máquina. O que é a terapia manual evolutiva para quem é leigo? Bom, primeiro, obrigado, né? De encontrar aqui foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo é uma pergunta muito interessante, porque terapia manual evolutiva é uma técnica de toque sutil. Então, toque sutil é quando você vai tocar na pele com uma pressão de 2 a 5 gramas. É o peso de um cartão postal, né? E o que eu quero dizer é que nós guardamos tudo que a gente passou na vida no corpo. Então, na verdade, eu lembro do meu pai, que era geógrafo, né? Ele falava assim, você vai perder toda a sua reputação porque você está dando umas esfregadinhas aí, dando umas datas. O que está acontecendo? Parece um pai de santo. Mas isso hoje tem várias técnicas semelhantes no mundo. Mas a terapia manual evolutiva nasceu na França, há uns mais de 40 anos. E, na verdade, o corpo guarda memórias, né, Pri? Então, que tipo de memória? Tóxica, química, física, emocional. Igual você aplica uma acupuntura num ponto de acupuntura que é super sutil, nós aplicamos técnicas com ambas as mãos e aí nós estimulamos o corpo para que ele jogue para fora do corpo aquilo que ficou de ruim na gente, né? Porque como não cabe essas memórias no cérebro, ela vai estocar no corpo, porque eu falo que é o HD externo. Então a gente abre esse HD externo, limpa esse HD externo para deixar novo, para colocar novas informações. Na verdade, em resumo, é isso. Muito bom. A gente tem na vida, né, muitas crenças limitantes. Então, quando eu explico o que você faz, né, na consulta, eu falo, ele coloca a mão aqui no braço e pergunta, o que aconteceu quando você tinha 12 anos? E a gente mora numa comunidade brasileira pequena, né, muito pulverizada de crenças limitantes. E aí, quando a gente fala desse assunto e fala do seu trabalho, eu recebo alguns feedbacks de, não é possível, é o quê? É um vidente? Ele sabe? Como que a gente explica que isso não tem nada a ver com religião? Enfim, como que a gente quebra essa barreira, né, das pessoas que falam assim, não é possível, não é só isso. Como que você, nesses anos todos, consegue quebrar essa crença limitante da maioria das pessoas quando não conhecem o seu trabalho? Nossa, excelente pergunta. Porque primeiro é o seguinte, bom, eu sou cristão, né? E aí a gente sabe que os 2 criadores da técnica são fisioterapeutas, são médicos osteopatas e um deles é pastor evangélico. Então isso aí não é do demônio, como todo mundo. E eu falo assim que muitas vezes vem pessoas e que falam assim, não, eu sou evangélico e olha, isso aí não é coisa de Deus. Não, isso aí é ignorância. E a palavra ignorância é desconhecimento, não é no modo pejorativo. E nós temos tudo publicação científica, né? Que esse toque sutil, eu publiquei muitas coisas na PubMed, que melhora doenças graves como, por exemplo, depressão, pânico, por exemplo, Alzheimer, como ansiedade, principalmente a fibromialgia, por exemplo. Está tudo publicado, síndrome do intestino irritável. Então, isso é uma crença que a gente cria, que você dá uma esfregadinha aí e dá resultado. Mas tem ciência por trás disso aí, né? Então, por exemplo, no Brasil tem uma técnica criada por um médico japonês e ele só fechou para a parte médica, chama Bidort. Se você colocar lá a Sociedade Brasileira de Bidort, eles fazem a mesma coisa e conseguem ver até se você tem um tumor, etc. Então, tem técnicas muito semelhantes e que não tem nada a ver com esse tipo de crença limitante. Então, eu agradeço a tua pergunta, porque tem ciência e dá resultado, porque você reprograma o corpo e o corpo é que manda na mente.
Eu falo que eu adoro conversar com quem é muito inteligente, tem que ser sempre mais inteligente que eu e muito nerd, porque daí a gente não precisa pesquisar, a gente só, né? Eu sei que você tá lá todo dia lendo, estudando e tudo mais. E uma vez você me explicou de uma maneira que fez muito sentido. Você falou que a gente é um aquário, né? E aí você deu esse exemplo, eu gostaria que você falasse desse exemplo e por que que a gente não faz só uma vez e por que que em uma sessão você sai tão transformado de lá. E já adicionando a essa pergunta, muitas vezes a pessoa fala, não vou porque eu não lembro, porque eu não sei nada da minha vida. Precisa lembrar, as pessoas precisam saber. Eu, por exemplo, né, fui lá e eu não lembro de muita coisa da minha infância, mas também não lembro de um grande trauma na minha vida. E você conseguiu chegar nesse ponto. Então, como desmistificar essa terapia manual evolutiva nesse sentido também? Agora eu volto a bola para você. Outra pergunta extremamente inteligente. Obrigado, Pri. Porque nós somos como se fosse esse copo aqui. Você vai tendo problema lá a nível hereditário. Então, você recebeu, tá aqui no fundo do poço, né? Então, tá na vida pré-concepção, concepção, vida fetal, infância, adolescência. Então, você vai acumulando. Este acúmulo daí, quando a gente pega esse copo, a gente joga tudo fora. Então, primeiro, não tem que lembrar das datas. Por quê? Porque hoje, na verdade, a gente nem data mais. Porque não precisa. Eu sou uma pessoa que eu não lembro nem que eu comi ontem. Então, quando alguém me atende, eu falo, não dá data aí, porque eu não lembro mesmo. Então, não precisa datar. Tanto que as pesquisas que nós publicamos, nós não datamos. As datas são, muitas vezes, para pessoas lembrarem, as pessoas que guardam muito, né, que fizeram muito psicoterapia, porque elas podem trabalhar, eu posso indicar isso aí para uma psicóloga, a psicóloga vai decriptar, ela foi formada para isso, para trabalhar no mental health, etc, tá? Então, número 1, nós acumulamos, como você falou, como se fosse um aquário, um copo, tudo que nós passamos na vida, e se você não esvazia, cai a água aqui, esse trigger gera sintomas e doenças. Por isso que você tem que ir de tempos em tempos, até como o hábito de você escovar dente, você vai lá a cada 6 meses, a cada 2 em 2 meses, para você esvaziar o que você passou, porque ninguém passa só coisa boa na vida. Então, mais ou menos é isso mesmo. Excelente. E doutor Afonso, você, conhecendo você e a sua família, eu sei do amor que você tem por esse trabalho. O que te levou a querer ir por esse caminho? O que foi esse gatilho inicial de falar assim, não vou ser um médico tradicional, vou para a medicina integrativa? Da onde vem todo esse amor que você tem pelo seu trabalho que com certeza você transborda para todos os seus pacientes? Então, no início, como nós levamos a medicina osteopática para o Brasil, né, os médicos não quiseram e quem quis foi o fisioterapeuta. Então, nós fizemos fisioterapia, depois eu fiz nutrição, eu fiz medicina funcional aqui nos Estados Unidos e medicina natural no Canadá. E eu vi que a medicina clássica, quando eu era jovem, eu comecei a adoecer, ela me ajudou muito, mas ela tem muito efeitos colaterais. E eu vi que não foi na causa, né? Então, você toma um antidepressivo, é bom, é necessário, mas ninguém foi lá me perguntar por que eu deprimi, né? Eu estava deprimido, tem que tratar, é indiscutível. Eu fui para essa área quando eu comecei a adoecer, quando, né, minha filha, especialmente a segunda filha, começou a adoecer, e eu vi que eu precisava fazer alguma coisa diferente. E aí fui fazendo ortomolecular, homeopatia, aí eu fui indo para essa área de medicina alternativa. Eu gosto até de falar que é medicina complementar, porque ela não substitui a fisioterapia, a nutrição, a medicina, e ela é complementar a essas, no caso, modalidades, né? Então eu gosto muito de dizer que a gente olha o ser humano como corpo, alma e espírito. Aí quando você junta tudo, eu acho que fica mais completo, mais duradouro e o resultado ele fica mais estável. Excelente. Vou para um assunto polêmico que a gente já conversou antes. E a Tati mandou um vídeo sobre isso essa semana. Vacina. Por que a gente é contra a maioria das vacinas e o que elas fazem no nosso corpo? Por que a gente deve, antes de tudo, pesquisar sobre as vacinas, né? E ver o que você está injetando no seu corpo. É um assunto um pouco polêmico, né? Principalmente depois da pandemia. Mas qual a sua visão sobre isso? Se eu for falar sobre a vacina da Covid, né? Porque eu não sou uma autoridade para falar de outras vacinas. Eu, como homeopata, a gente já não gosta de vacina. Não estou dizendo que todas são ruins. Não, pelo contrário. Está cheio de pesquisa mostrando que são necessárias algumas, né? Mas, por exemplo, o número de vacinas que tem nos Estados Unidos é absurdo. Na França, quando tinha 7, passou para 12, eles quebraram tudo, né? Mas por quê? Porque inocular no corpo algo, né, que nós não conhecemos, como foi da Covid em especial, me chama muito a atenção.
Porque eu estou aqui nos Estados Unidos e já peguei vários pacientes que tomaram e ficaram ruim. E outros que não ficaram ruim. Então, como é muito individual, eu falo para você que isso é problemático, né? Foi a partir de quando eu tomei as 2 doses aqui nos Estados Unidos, eu fiquei realmente ruim e peguei vários pacientes com esta sequela, né? Eu mesmo sou um sobrevivente da Covid, você sabe. Coloquei bolsa de colostomia, quase morri. Então, eu dou 2 passos para trás, como foi no caso da Covid, porque ela realmente, a vacina foi muito rápida, não deu tempo, né? De, entre aspas, ter resultado. Muitas vezes falam, mas eu tomei, eu não morri, quem não tomou, morreu. Então, isso é uma discussão muito polêmica mesmo, né, Pri? Eu prefiro ficar meio de lado, mas eu não gosto de muitas vacinas, porque ela desestrutura aquilo que nós temos de natural. E sei que, por exemplo, com homeopatia e outras atitudes, são pessoas que ficam mais sadias, sem os efeitos colaterais, né, de muitas vacinas, né, entre aspas. Sim, senhor. E aí a gente desmistificou a terapia manual evolutiva. A gente conseguiu falar que não tem nada a ver com religião, que é muito, são muitas crenças limitantes. As pessoas também que têm medo de ir lá se consultar, a gente sabe muito que é por ignorância e não no sentido, né, que você falou, pejorativo da palavra. Mas como que a gente pode incentivar as pessoas assim, por exemplo, quais são os tipos de doenças ou sintomas que as pessoas têm que imediatamente em uma consulta você fala assim, essa aqui eu consigo resolver mais rápido. E qual que a gente trata mais a longo prazo? Porque eu sei que você é especialista em dores crônicas, né? E crenças limitantes. Mas eu já mandei paciente para você, amigos, que o filho não come, por exemplo, não comia nada e voltou a comer depois de uma consulta. Pessoas que estavam lá em depressão profunda e intensa, em uma consulta também já saiu de lá muito melhor. Então, quais são os tipos de sintomas que a pessoa, ouvindo esse vídeo, fala assim, nossa, eu sinto isso, eu preciso curar isso agora, vou lá ver o Dr. Afonso? Então, boa pergunta. A maioria das pessoas que que somatizam, sabe? Que transformam alguma coisa. Eu tenho uma pessoa que pega as dores dos outros e tem um problema emocional, alérgico, como você falou. Crianças, o resultado é muito rápido. Tanto que essa técnica é ensinada até para veterinário. Então, quando aplicado em animal, a resposta é muito grande, porque o animal não corticaliza, quer dizer, ele não pensa, ele só sente. Então, o resultado é espetacular. Então, pessoas mais jovens, crianças, por exemplo, que não dormem bem, que têm alergias, né, como você falou, que têm eating disorders, desordens de alimentação, alergias melhoram muito rápido. E problemas emocionais melhoram muito rápido também. Agora, tudo que é dor crônica, tudo que é disfunção autoimune, aí ela toma muito mais tempo, porque a gente precisa fazer no mínimo 4 espaçadas aí de 1 a 2 meses, aí, então cada um é muito individual. Eu tenho uma amiga que tinha problema na lombar, ela não sentava. Depois da primeira consulta, ela passou a fazer reuniões sentadas, por exemplo. A minha sobrinha, né, que passou com você, teve crianças que não comiam e comiam, enfim. Quem tiver essa curiosidade, ou tem gente que fala assim, eu não tenho nada. E a pessoa que não sente nada? O que muda na pessoa que não sente nada e vai lá fala assim, eu vou de curiosa que eu sou, de tanto que a Priscila fala. Então, eu vou pegar o mesmo exemplo da sua pergunta anterior. A pessoa que não sente nada, ela acumulou coisas na vida, tóxico, químico, físico, emocional, mas não transbordou. Porque quando transborda, cria sintoma. Então, essa pessoa que tinha uma dor lombar, quando eu lembro certinho, quando eu tratei de alguns pacientes com dor lombar, ela tinha somatizado. Foi um problema, às vezes, emocional que foi lá, né? E, obviamente, contraturou aquela musculatura. E se é isso, a gente foi lá, tratou e melhorou. Mas melhorou muito rápido. Então, a gente faz algumas sessões e melhora. Então, cada pessoa a gente tem que analisar e ver se realmente aquela técnica funciona para ela. Então, se a pessoa não sente nada, ela vai, eu não deixo transbordar. Então, eu estou fazendo um trabalho preventivo. Então, eu posso atuar com quem não tem nenhum sintoma, sim. Esses são os melhores, porque você está fazendo preventivo. Hoje eu tenho um número enorme de pacientes que marcam de X meses só para não ter de novo o que já tiveram. E muitos que, eu tenho meu filho, eu sei que eu tive no passado, eu quero que você veja para que ele não desenvolva aquilo que eu tive. Então, é muito, muito importante que você perguntou. O sonho, doutor Afonso, de todo mundo que quer passar por
um microfisioterapeuta, ou enfim, que quer conhecer o seu trabalho, é passar com o Dr. Afonso, né? As pessoas querem passar com o pai da terapia manual evolutiva do Brasil. Mas você não mora mais no Brasil. E você foi o pioneiro dessa técnica há mais de 40 anos atrás. Você trouxe essa mudança de vida pro brasileiro, essa expectativa de melhora de uma forma natural e fez a diferença no Brasil. Então, hoje você está aqui nos Estados Unidos, eu sei que é convite de Harvard, e a gente tem o privilégio de ter você morando em Orlando, mas para quem não tem acesso a você, ou não está aqui, ou está no Brasil, você já treinou todos os brasileiros que são microfisioterapeutas no Brasil, conhecem você ou foram treinados por você. Para quem tá lá no Brasil assistindo e quer conhecer essa técnica, fazer parte ou passar por o que eles devem prestar atenção? Porque, obviamente, quando você tá muito curso, tem micros que são bons e que não são. O que eles devem buscar dos seus pupilos aí? Como eles acham os melhores microfisioterapeutas do Brasil? Doutor Afonso. Nós treinamos, acho que cerca de 6 a 7 mil, Pri, só no Brasil. E treinamos também em Portugal, nós levamos essa técnica para Portugal. Ela está em 30 países, mas Portugal nós colocamos e colocamos também na Itália. E no Brasil, eu sempre falo assim, olha, como é que eu sei que a pessoa é boa? Ela vai ter que procurar lá, como se fosse reviews que tem aqui, para ver se realmente ela tem uma clientela boa. As pessoas, eu falo, que trabalham bem, elas não têm horário mesmo. Então, essas pessoas são as pessoas que têm melhor resultado, né? E são pessoas, assim, que se aprimoraram mais. Quando eu ensinava micro, eu pedia para o paciente procurar aqueles que tinham feito o aperfeiçoamento, que é chamado de P9. Então, hoje são 2 ex-alunos meus que criaram no Instituto Brasileiro de Microfisioterapia e estão continuando a dar curso. Então, se você vai procurar microfisioterapia, tem que procurar quem tem uma graduação até o P9, né, que é o 9º grau. E quem faz terapia manual evolutiva, que eu sinto, porque eu uso mais ela, eu acho ela melhor que a micro, realmente, por N motivos aqui, né? Nós treinamos umas 1.000 pessoas no Brasil. Então, quem tem TME, né, você pode procurar, porque é tudo muito novo, né? Então, todos eles estão recém-formados e foram muito bem treinados também. Então, mais ou menos é isso. Pelo melhor, né? Foram treinados pelo melhor. Então, se foram treinados no Brasil pelo Dr. Afonso Salgado e tem o P9 e tem o TME, aí você vai. Senão, você não vai. Senão, você não vai Senão, mesmo. você não vai mesmo. Não é verdade? Isso, é melhor. Acho que é isso. Doutor Afonso, você é a referência aqui na cidade. Muito obrigada. Na cidade, nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal. Então, muito obrigada por usar o dom que Deus te deu e estudar tanto para fazer a diferença na vida das pessoas. É uma honra ter você como nosso conterrâneo na nossa Orlândia. Enfim, obrigada por ser meu amigo, obrigada pela sua família, obrigada por fazer parte da minha família também, cuidar de todas as pessoas que eu amo com tanto amor. Parabéns e nunca mude de Orlando. Pode deixar, eu escolhi ficar atrás da Disney, te conheci, né, Priscila? Então, a tua família, a gente ama você e obrigado pela sua amizade, né, pela sua dedicação e a oportunidade de poder ajudar todo mundo aqui de Orlândia, como você falou. Obrigado você. Quem estiver em Orlando, apenas o Dr. Afonso faz essa técnica em Orlando, terapia manual evolutiva em Orlando, apenas com o Dr. Afonso. E no Brasil, procurem as pupilas. No Brasil, se eles quiserem mandar um direct e falar assim, eu tô na cidade tal, tô em Cuiabá, você vai saber indicar também, né, alguém? Sim. Eu tenho toda a lista do Brasil. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado você.